eu lembro que você tinha postado alguma coisa sobre mentoria técnica, e eu tinha acabado de entrar. Eu era muito assim recente nessa parte de dados. Eu tinha acabado de entrar num desafio onde eu tinha que fazer um negócio que eu não fazia ideia de como que eu ia fazer. E aí eu te mandei uma mensagem perguntando sobre a mentoria técnica, e aí você pode me ajudar lá por um mês ou dois, não lembro. Demorou, acho que demorou não. Acho que isso aí que você está falando tem uns 6 ou 7 anos atrás. Tem uns 7 Não foi de anos. agora, não. Tem uns 7 anos, né? Não, tem 7 anos. Porque agora você virou um professor, hein? Agora, do caramba. Eu tô vendo seu canal lá, tô gostando. Tentando, né? Tem tempo que eu não posto, mas sabe como é que é, né? Vitor, já Correria. são 10 para as 7. Você pode ir até que horas? 10 para as 8, dá? Posso sim. Então vamos. Acho que o normal, já tá gravando, tá? Porque depois eu posso até te passar esse vídeo aí, se você quiser botar em algum canal, pegar uns cortes, né? Ah, Vitor, beleza. essa aqui, a maioria do pessoal que está aqui, ainda vai entrar mais alguém, é de uma turma que eu faço mentoria de carreira. Hum, Eu acho que só o Guilherme, que eu não conheço, que eu chamei. Ah, tem como encurtar o link? Não sei, alguém consegue encurtar aí para ele? Ajuda o Ibsen a entrar aí, por favor, o Giovana, alguém. Estou tossindo. Então, esse pessoal já está desde o ano passado, alguns entraram esse ano. O foco aqui é carreira na área de dados, tá? É um grupinho certo. bem pequeno ali, a gente tem, eu acho que 11 pessoas ou 12. E eu chamo, assim, de vez em quando, todo mês, um pessoal profissional para conversar. E ainda esse profissional ele pode divulgar aí o canal, igual você tem. Fica à vontade aí para divulgar para o nosso grupo. E a gente faz perguntas sobre assuntos que a gente conversou lá na parte de carreira, tá? Beleza. O seu bate-papo, ele tá junto com a Marta Soares, que acabou de entrar. Deixa eu Boa ver se ela... noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa, gente. Vida de cientista e de empreendedora. Isso é bom, hein? Tem gente aqui querendo falar de empreendimento, empreendedorismo. Ó, vai entrar mais alguém aqui. Mas tudo bem, beleza, já tá 10 para 7, o pessoal tem hora aqui, vamos começar, tá bom, Marta? Perfeito. Quer ligar sua câmera ou quer ficar Eu escondida? já liguei, vocês não estão me vendo? Não. Gravação. Isso, suporte técnico. Ligar a câmera. E agora? Agora ligou, Agora tudo sim. bom? Agora Prazer em sim. conhecê-la. Agora sim. Beleza, então. Então, pronto. Eu estava explicando para o Vitor, você pode ficar até 10 para as 8 também, já que começou Sim, agora? sim. Então, beleza. Marta e Vitor, bem-vindos aqui. Esse é o nosso grupo. A gente tem um grupo na área de dados que fala sobre carreira. E todo mês eu tô. E esse grupo também está ligado a mim, que eu estou ligado à ABRACD, que é a Associação Brasileira de Ciência de Dados, tá? Quem conduz esse grupo sou eu, e a gente, apesar de estar focado na área de dados, a gente fala sobre carreira e sobre também assuntos não pessoais, assim, mas assuntos humanos, psicológicos, assuntos assim de postura, de soft skills. Não é só dados, nem só a parte técnica. A gente quer ajudar a pessoa que está aqui, né, que a maioria é júnior e pleno, a se vender no mercado melhor e a também colocar o esforço em coisas que valem a pena, não perder tempo estudando tudo que aparece. Então, esse é o nosso foco, tá? É tentar realmente mentorar esse pessoal. Eu vi que a Marta é mentora também, né, Marta? Sim. Foi o meu primeiro ano como mentora pelo programa Elas na Indústria, da Fiesp, para incentivar a entrada feminina dentro da indústria em postos de liderança. Interessante. Legal. É o que a gente quer, que a gente quer que todo mundo vire líder aqui ou fique rico. Qualquer um dos dois serve.
Então, eu tenho conduzido essas lives assim com perguntas, tá? Alguns assuntos a gente vai debatendo, abre para pergunta, fecha. Acho que dá para falar de 4 coisas. E eu vou deixar então o espaço. Como tem vocês dois, primeiro a Marta se apresenta e já pode responder uma pergunta que a gente está fazendo essa semana, que é a seguinte: o que estudar, né, para poder se sobressair se aparece cada semana uma ferramenta nova, uma plataforma nova, vale a pena atirar para todo lado? Ou como é que eu faço para focar? Entendeu? Depois que ela terminar, o Vitor também pode se apresentar e responder essa pergunta aí do foco no estudo, tá? Pode começar. Me apresentando, né? Sou a Marta Soares, eu sou gestora de dados e cientista. A minha carreira eu divido em 2 momentos. Antes dos dados, né, da área de dados propriamente, e depois dos dados. Antes, como é que eu iniciei dentro da área de tecnologia? Eu comecei em desenvolvimento como programadora, e o que me incomodava nesse momento era começar, né, começar conhecendo uma ferramenta de desenvolvimento, mas com que finalidade? Então, eu ficava incomodada de apenas desenvolver sem saber o que eu estava fazendo. Foi quando eu senti que, na verdade, o propósito era atender uma necessidade da empresa com uma ferramenta de tecnologia. Eu tenho mais de 20 anos de tecnologia, e eu já comecei, vamos dizer assim, eu me identifiquei muito com negócios, eu sempre gostei. Então, eu sempre levei minha carreira visando agregar para a empresa, usando tecnologia, e não tecnologia para atender a empresa. São focos diferentes. Então, eu comecei com desenvolvimento, aí eu fui para suporte, depois eu fui para onde eu me encontrei. Eu sou muito crítica, então eu me questiono bastante se realmente se eu estou realizada, se está bom para mim, se eu estou atuando de forma positiva, né, dentro do mercado, dentro da empresa, mostrando resultados. Então, foi quando eu ingressei dentro do RP, né? O RP é um sistema de gestão empresarial, tanto na parte administrativa quanto produtiva, exatamente quando começou um boom dentro do RP. Foi quando ele começou, isso em 2000, e a partir dali, vamos dizer assim, eu juntei 2 coisas que eu gostava: tecnologia e negócios, e usar a tecnologia em prol dos negócios. Eu passei 17 anos com o RP, mas isso em vários segmentos de empresa, indústria, banco, varejo, consultorias, BPOs. Para quem não sabe, BPO é vamos dizer, é um escritório fora da empresa. Então, em vez da empresa fazer a contabilidade, o financeiro, o fiscal dentro, ela joga isso para terceiros. Então, é uma terceirização de serviços. Nesse interim, nesses 17 anos, eu ocupei cargos como analista de negócios, consultora, fui coordenadora, fui para gerente, tanto de implantação de RP, quanto gerente de projetos. Depois de 17 anos, eu vi que, falei, acho que já está na hora de eu mudar um pouquinho. Por que eu fiquei tantos anos? Eu fiquei em função das regras de negócios. Então, conhecer bem o que faz cada área, aquilo eu gostava bastante. Então, eu estudei administração de empresas, foi minha primeira formação. Depois, eu parti para matemática, foi no momento que eu engravidei. Então, naquela época, a mulher não recebia tanto apoio. Então, eu fiquei preocupada. Falei, onde eu vou colocar o meu pé depois da gravidez, né? Vá que aconteça alguma coisa. Não aconteceu, então, continuei tudo do mesmo jeito. E, por último, eu fiz o Big Data. Por quê? Em 2017, eu comecei a ver que o hype era dados. Eu já
já atuava com dados. Quando você atua com RP, você tem um banco de dados, você tem um sistema, você tem informação. Então, o que compõe a informação? É um conjunto de dados. Então, tudo aquilo fazia já parte de uma governança. Quando você trabalha com RP, você tem que dar informações corretas para justamente a alta administração tomar decisões corretas. Como eu vi que eu já tinha esse lado de governança, eu achei que era o momento ideal para eu me preparar para esse boom que se falava tanto já em dados, o Big Data. Então, eu peguei, fiz um acordo na empresa, eu mesmo banquei a minha mudança, para isso eu me organizei financeiramente. Aí, me desliguei da empresa e fui procurar como entrar na área de dados para me atualizar. Como eu já tinha uma certa bagagem com SQL em função do banco de dados, como eu tinha regras de negócio como conhecimento, então eu procurei ver naquele momento qual era a composição de Big Data para que eu pudesse entrar, iniciar, não importa como. Então, eu deixei de ser uma gestora e fui para ser praticamente uma profissional iniciante dentro de Big Data, mas com um certo conhecimento. Eu não estava crua de tudo. E nisso, a minha formação, eu fiz 1 ano e meio de Big Data na USP. O nome USP é um nome forte, então já começou a aparecer projeto de governança. De governança, eu fui para a engenharia de dados, mas, na verdade, eu me encontrei mais em ciência de dados, porque é onde você oferta a solução. Eu gosto muito de solução de problemas. E nesse inteirinho, eu trabalhei em algumas empresas como CLT, mas depois eu vi que realmente o melhor para mim era trabalhar como empreendedora, para que eu pudesse continuar apostando nos meus estudos e que eu pudesse aplicar e fazer o meu portfólio. Então, hoje, o meu momento é esse. Não sei se eu falei muito. Não, tá tranquilo. Deixa eu só ver aqui. Lincoln. Ah, tá. Tem alguém aqui. E respondeu a pergunta, então, como é que você fez para poder focar? Não é como é que você fez, mas você acha, então, que é melhor ser um especialista numa linha só ou estudar tudo? A pergunta é essa. Não, é você ser especialista. Então, por exemplo, eu comecei... Quando eu parti para dados, eu pensei, refleti e falei, o mínimo que eu vou começar é com governança. Então, à medida que eu fui estudando, eu vi a possibilidade de, com maturidade, né, com responsabilidade, que eu podia dar um passo maior. Então, é você focar em uma parte desse conjunto todo, porque isso é muito extenso. Hoje a gente tem uma avalanche, né, de conhecimento, muitas ferramentas, e ainda mais depois do chat GPT, parece que a coisa dobrou de ferramentas. Então, você tem 200 ferramentas para fazer machine learning, você tem outras ferramentas aparecendo, mas é você focar para você iniciar. Então, identificar qual que é o teu momento. O teu momento é, você está iniciando, está cru, não tem experiência, mas estudou. Então, é você pegar, por exemplo, eu recomendo a análise de dados. Né? Então, isso já é uma porta de entrada para você iniciar. Uma análise de dados não é uma coisa simples. Ela tem os seus pré-requisitos. Então, você poderia direcionar os seus pré-requisitos, né? Esses seus estudos para os pré-requisitos para você ser um analista de dados. Feito a análise de dados, isso para quem quer partir para, vamos dizer assim, para uma ciência de dados, né? Porque você pode trabalhar também em governança. De governança, você trilha um caminho um pouco diferente. Então, vamos dizer assim, se o desejo é iniciar, caminhar, né, trilhar para a ciência de dados, eu indico começar como um analista.
E aí você já vai se preparando para os pré-requisitos dessa função. Se você quiser alguma coisa como governança, você já vai partindo para banco de dados, que seria, vamos dizer assim, um bom início. O fato de você, por exemplo, procurar um banco de dados, o mais usado no mercado hoje, ainda tem sua parcela de uso, né, o SQL, isso já te dá muita ideia de como tratar o dado, do que é uma qualidade de dado, né? E depois sair e se especializar, né? Porque a gestão de dados, ela não está tão atrelada ao negócio como é a ciência de dados. Ô, Marta, Diga. o Ibsen está perguntando se você fecha projetos e monta equipes ou trabalha exclusivamente para um cliente. Não, eu trabalho por projeto, porque não é só porque é o que aparece, tem uma razão técnica até. Eu não consigo ficar absorvendo muita informação e não usar. Então, eu prefiro encontrar um projeto, eu analiso esse projeto, vejo se eu tenho condições de entrega, porque eu já tenho essa questão do gestão de projetos, né? Procuro equipe também. Logicamente, eu já tenho um conhecimento, já tenho algumas pessoas que é de tempos, né? Eu já estou há tanto tempo em tecnologia, então eu sempre conheço muita gente. Networking é importante, e não somente isso. O convívio, naturalmente, hoje a gente tem muita conexão, né? Todas as pessoas têm conexão. Então, naturalmente, eu mantive minhas conexões com pessoas de tecnologia. E como, vamos dizer assim, ultimamente eu tenho focado muito em ciência de dados, eu acabei fazendo meu network e conexões com pessoas, com outros cientistas de dados e estudantes de matemática. Então, eu pego o projeto por causa disso, eu analiso qual é o tipo de entrega e vou focando nessa entrega. Porque, senão, você absorve muita informação, você pode acabar investindo um tempo que você não vai ter retorno. E, se notarmos bem, hoje você aprende uma coisa, daqui a 6 meses não se sabe nem se vai usar aquilo, né? Esse é o problema, né? É um problema grande, então, isso eu mesma, eu fui sentindo que isso me incomodava, né? Eu participei de alguns projetos onde você fazia a entrega do projeto em condições que eu já tinha experiência, mas eu tinha que ficar estudando para juntar pontos para uma universidade interna do projeto, vamos dizer assim, da empresa. Era trocentas ferramentas. Eu falei, não é isso que eu quero. Não adianta eu ficar estudando essas trocentas ferramentas específicas para um tipo de negócio. Eu prefiro acompanhar o mercado e, dentro dos projetos que eu for pegando, dando solução e me equilibrando com as ferramentas do mercado naquele momento. Sim. E então, obrigado. Essa é a primeira pergunta, né? Agora o Vitor pode se apresentar e também pode discorrer sobre essa parte aí dessa parte de estudos. Como é que você fez com você? Você até procurou minha ajuda, então você procura ajuda assim de mentores e você também tem faculdade, tem pós, depois você se especializou. Para onde você está indo? Pode falar. Aí, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Qual conselho? Pô, tem um Ibsen fala pra caramba, né? Qual conselho você dá para quem quer empreender? Como conseguir os contratos? Acho que é pergunta para Marta ainda. Ela falou de network, né? Sim, é muito importante, mas realmente não sustenta a situação, tá? Então, você começar com o seu primeiro cliente, na verdade, como eu vinha já de uma certa carreira, de certo tempo, eu já tinha algum network já antigo. Então, eu comecei assim, mas isso não quer dizer que é de fácil aderência. Então, eu fui atrás. Eu bati em muita porta, liguei,
usei muito da minha experiência, do meu discurso e do meu portfólio. Então, hoje, a minha entrada em qualquer lugar que eu vá falar do meu trabalho é o portfólio. Isso realmente dá visibilidade e também tranquiliza quem vai contratar o serviço. Mas, assim, empreender, gente, em qualquer situação, é você abraçar e você realmente querer muito aquilo, porque senão você dá uma desanimada. Então, eu normalmente, quando eu pego uma coisa, eu vou fundo, então eu não me desanimo. Mas Opa, cortou? Quem cortou a Mar? Acho que eu... A Voltou agora? internet. Voltou, voltou. Cortou? Tá. Então, o que interfere, a gente tem que ver que existem fatores externos, não é só networking. A situação do mercado, a situação econômica do país, esses momentos indecisos, né, que é onde ninguém sabe o que vai acontecer, isso reflete no mercado. Então, vamos dizer assim, você passa tempos assim que o projeto ainda está sendo estudado pela tua proposta de cliente e você vai ficar esperando? Não. Então, o que eu faço? Dentro do meu network, eu procuro algumas atividades que possam preencher essas lacunas e que possam manter os meus boletos. Então, você fica dividido um pouquinho, porque você está fazendo o seu nome no mercado, né? Então, você falou 3 pontos aí que é importante para eles, que é o network, o fazer o nome, que a gente chama de caixinha, olhar para você e falar em que caixinha você entra, né? É fazer o nome, o que você é especialista. E o terceiro é o portfólio, que é muito importante para a gente. É como se fosse um book da modelo, né? Perfeito. Isso conta muito. Então, Tá? Eu beleza. colocaria até como primeiro o portfólio, o segundo o network, e o terceiro, gente, o próprio cliente ele faz indicação de boca a boca, entendeu? Então, isso vai ajudando. E, logicamente, a sua entrega, né? Se a tua entrega tem impacto, se está a contento do cliente, você está somando em toda essa sua trajetória. Isso sempre. Vitor, o que você acha disso? eu Se acho que apresenta primeiro, né? então, eu atualmente atuo como arquiteto de dados. Eu trabalho com tecnologia desde 2011. Eu comecei lá atrás como suporte, né? Era basicamente suporte, mas tinha um quê ali de banco de dados desde o início, porque a stack que o pessoal usava na empresa era uma stack que quase ninguém nunca ouviu falar, que é o Power Builder. É uma linguagem de programação que você monta as telinhas e toda a sua regra de negócio está no banco de dados, com procedures, triggers e tal. E aí, meu trabalho era pegar os erros que aconteciam no sistema, entender qual que é a regra de negócio que a tela está aplicando ali naquela situação e investigar no banco de dados como que estava aquilo ali e fazer alterações. Então, soa meio estranho, né? Mas o meu trabalho era ficar fazendo update, insert, delete o dia inteiro para resolver os problemas que acontecem ali. E esse foi o início. Aí, depois de um tempo, eu fui para a carreira de gerenciamento, né? Virei coordenador, gerente, depois gerente de projetos. Mas eu acabei decidindo voltar para essa área de dados, né? Estava vendo que estava ficando muito quente a área de dados, estava tendo muita gente trabalhando remoto já naquela época, né? Em 2016, eu acho. Já tinha muita gente já conseguindo trabalho remoto naquela época. E eu queria, né, ter essa oportunidade de trabalhar remoto e eu comecei a estudar desde então, né? Aí eu fiz essa transição, consegui começar na área de dados em 2017 e estou trabalhando com dados desde então. Eu comecei como fanboy de ferramenta, né? Comecei como cliqueiro. Eu, eu achava que
o ideal era se tornar um especialista de uma ferramenta e tal. Então, eu fui fundo no Qlik, até não poder mais ali, estudei tudo que eu podia estudar, só que chegou num momento que eu senti que o mercado estava apontando para outra direção, pelo menos nas vagas que eu estava vivenciando, né? Que eram vagas que proporcionavam a questão de você ter uma especialidade de conhecimento, mas ser mais aberto, assim, em questão de ferramental, né? E aí eu comecei a atuar com Power BI também, com Tableau, com SAP BO, e eu acabei percebendo que as ferramentas elas tinham uma coisa meio parecida, assim, são diferentes, é claro, né? Mas tem alguma coisa que tem uma interseção ali, né? E aí eu comecei a estudar mais essa parte por trás, né? A parte de engenharia de dados, a parte de arquitetura de dados. Eu sempre fui fanboy de modelagem e tem o quê? 7 livros de modelagem aqui. Então, acabei me tornando especialista num assunto, né? Não especialista em ferramenta. Isso é legal. Eu até, você é interessante a sua jornada, porque muita gente aqui tem essa dúvida, o que que faz um arquiteto de dados? Como é que você saiu de um analista que mexe bastante no banco e se intitula um arquiteto? Como é que você explica isso? É que, assim, quando a gente vai falar de arquitetura, né, principalmente lá na gringa, eles têm uma separação de 3 tipos de arquiteto, que é o Enterprise Architect, que é o cara que vai entender a arquitetura e a hierarquia de informação na empresa como um todo. Então, ele vai lidar ali desde o RP até a parte analítica. Vai ter ali o arquiteto de dados, que é o cara que é mais focado na modelagem, e tem o arquiteto de dados, que é um cara mais de plataforma, que vai montar os blocos ali para construir a plataforma de dados, né? E eu sou uma miscelânea desses 3, né? Porque aqui no BR não tem como você ser tão especialista assim numa questão. Então, eu sempre digo que a minha responsabilidade como arquiteto é me preocupar com a logística do dado. Então, eu tenho que me preocupar desde quando o dado chega até quando o dado sai. Então, na questão, por exemplo, eu estou aqui conversando com um engenheiro de dados e ele quer fazer uma transformação XYZ para poder entregar uma tabela analítica. Mas eu sei que, por exemplo, lá para o cara do financeiro, se ele deixar a coluna num determinado formato, vai ser mais fácil para ele filtrar. Eu sei que, por exemplo, se ele criar uma flag X, vai ser mais fácil do analista de dados fazer uma regra em cima daquela flag. Então, meio que se preocupar com a logística do dados desde da concepção até a entrega na camada analítica. É mais ou menos isso. Então, quem é um engenheiro bom, ele pode se tornar um arquiteto bom também, né? Sim, com certeza. E alguém tem alguma pergunta agora para a Marta ou para o Vitor? Pode fazer ao vivo aí, pode ligar o microfone. Eu posso falar? Acho que pode ser para os dois, essa pergunta. Assim, tá bom, fizeram graduação, pós-graduação, mas fora isso, foram fazendo cursos livres no meio do caminho ou só focaram na área acadêmica direto, né? Graduação, pós, etc. Posso começar, Vitor? Pode? Obrigada. Raquel, hoje eu estudo matemática, então matemática sempre fez parte da minha vida por eu gostar, mas de 2018 para cá não vai sair mais da minha vida, já que eu quero trabalhar em ciência de dados. Comecei também estudando estatística, porque não dá para fazer ciência de dados sem nenhum dos dois. Então, assim, e quando você está nesse universo, você estuda e você ainda não está sabendo muita coisa, né? Então, hoje o meu momento é negócio, solução de negócio, matemática, estatística e Python.
hoje é o que eu faço. Eu conheço Power BI, trabalhei um pouquinho, conheço algumas coisas de engenharia, mas isso são coisas que, como o Vitor falou, você percebe que tem algumas coisas que você é muito repetitivo, independente da ferramenta. Então, dá para você deslanchar no momento que aparece a oportunidade. Mas hoje a minha sustentação está em matemática, estatística, negócio e Python. Legal, obrigada. Acho que o Vitor também quer falar. né? Sobre essa questão, eu já fui mais de estudar mais coisa, né? Tipo, eu tinha ali um horário que eu estudava todos os dias, tinha uma meta ali de estudar pelo menos 1 hora por dia, e aí eu fazia um monte de curso livre e tal. Só que chegou num momento que eu acabei vendo muita repetição nas coisas, né? Você acaba vendo, mesmo que você pega cursos com professores diferentes, de empresas diferentes, lá no Udemy tem um monte de curso, tem os cursos da Coursera também, tem os cursos da Udacity, você acaba vendo muita coisa repetida, né? E aí acaba tornando um pouco maçante. Eu tenho um assunto que é o meu assunto que eu mais gosto de estudar, que é a parte de modelagem. Eu prefiro me embasar nos livros, mas de vez em quando, dependendo de quem é a pessoa, se é uma pessoa relevante lá fora, eu acabo fazendo curso. Geralmente eu opto por curso da galera lá de fora mesmo, porque eu sinto que algumas vezes a gente acaba perdendo um pouco na tradução do conteúdo, sabe? Alguma coisa que a pessoa que está dando o conteúdo também não entendeu exatamente da forma que foi concebido, né? Então, eu acabo preferindo consumir conteúdo mais de fora, até porque há uns anos atrás, eu acho que uns 2 anos atrás, um ano atrás, não lembro, eu vi o Bill Imon em alguns podcasts muito trigado, muito nervoso, falando que todo mundo entendeu errado as coisas que ele falou no livro. E aí eu fui ler o livro antigão dele lá, para poder entender do que ele estava falando. Então, eu consumo conteúdo atualmente mais por livro. É mais lento de você assimilar, né? É mais lento do que um curso, mas acaba que você tem um embasamento um pouco maior. Beleza. Ô, Vitor, você consegue ler aí o chat? Consigo, deixa eu ver aqui. Acho que é com você aí, eu tava conversando. Uma conversa aí com você. Ó. Também atua no DataOps. Tá. Assim, atualmente sim. Tem muita coisa que a gente tem feito ali que tá ligada a essa parte de DataOps. A gente está subindo algumas coisas mais voltado para a infraestrutura, tentando desenvolver ali a nossa infraestrutura de dados as a code, né? Tentando scriptar algumas coisas no Terraform, fazendo algumas coisas nesse sentido. Então, tem algumas automações também que a gente tem tentado construir para poder fazer testes em dados, né? A gente usa bastante o DBT, e aí com o DBT, se você usar o DBT em conjunto ali com o GitHub Actions, você consegue ter algumas automações de teste ali bem interessantes. Tem atuado em algumas coisas de DataOps, sim. Quando atua em equipes menores, por vezes o arquiteto sobe a infra, o DataOps, isso. É, é meio que isso. No modelo que a gente tem feito aqui, onde eu estou, eu que sou arquiteto, eu estabeleço um monte de coisas e subo tudo que tem que subir para a gente fazer as POCs e os MVPs. E aí eu extraio relatórios disso para mostrar, por exemplo, ó, a gente obteve tal performance assim, a gente obteve tal redução de custo nesse caso, a gente obteve isso e a gente apresenta para a diretoria para ver se vai ser aprovado aquilo em produção, né? E aí a gente faz essa virada. Já ficou bem técnico já aqui. Vamos voltar para a É. carreira. Agora eu vou continuar com o Vitor, depois a Marta ouve a pergunta
e responde, porque tem uma diferença aí. A Marta tem mais tempo aí de carreira do que o Vitor, pelo que eu entendi. Então, Vitor, você tem alguma programação, planejamento para daqui a 2, 3, 4, 5 anos para sua carreira? Para onde você está mirando? Cara, Chat GPT? eu tenho mirado em vagas lá fora. Tenho mirado em oportunidades fora do Brasil. Atualmente eu trabalho, meu tempo é dividido, né? Eu trabalho de dia num banco aqui do Brasil e à noite eu trabalho num banco americano, como arquiteto de dados. Só que esse é um trabalho meio que part-time, né? Então, estou buscando agora me especializar em algumas coisas para que eu consiga pegar uma vaga full-time lá fora, em alguma empresa relevante, né? Com algum projeto interessante. Eu já tive a ambição de empreender, já tentei algumas vezes, já quebrei uma vez e já fracassei miseravelmente outra vez. Então, vou dar mais um tempo aí, porque eu estou um pouco traumatizado com essa parte de empreender aí. Acontece, né? É, Quebrar. vida de empreendedor não é fácil. Posso falar? Pode? A vida, na verdade, eu queria até te fazer uma pergunta. Eu não sei se eu posso agora, Roberto. Eu também que eu sou. Pode abrir o papo aí. Rita, me diz uma coisa. Como é que você fez com o idioma? Você já era fluente? Não? Não. Você foi lá, peitou, fez seu curso de inglês e falou: agora eu vou gastar as palavras aqui. Para mim, para falar a verdade, foi um misto de sorte com cara de pau, assim. Porque alguns anos atrás eu fiz um processo seletivo. O processo seletivo era todo meio obscuro, assim, você não sabia para qual empresa que era. Era um negócio assim, um projeto interessante e tal. Fiz o processo seletivo. Quando fui ver, era um processo seletivo para o Citibank. E o Citibank é um banco, né, worldwide, assim, é um banco Exatamente. mundial. E na época, o meu inglês, eu não, eu entendia muito bem inglês, mas eu não sabia falar. Assim, eu nunca tinha tentado falar inglês. Eu ouvia muita série e tal, eu conseguia ter uma assimilação boa do inglês, via curso em inglês e tal, mas nunca tinha tentado falar. E aí, no meio do processo seletivo, quando estava na etapa final, que eu estava falando com o gerente da vaga, ele falou assim: então, Vitor, agora eu vou fazer essa parte da entrevista em inglês, beleza? Aí eu congelei, eu congelei assim, eu falei, eita. Aí ele começou a falar um monte de coisa em inglês lá, e super fluente, assim, até sem sotaque, aquele inglês perfeito, assim. E aí eu tentei conversar com ele lá e tal, nervosismo. Ele falou, não, beleza, beleza, obrigado. Aí encerrou, eu pensei, já era, né? Não vai dar certo. Aí eles me contrataram e ele falou assim, não, o que eu queria saber, na verdade, era se você entendia bem o inglês, porque você não vai precisar falar nas reuniões, você vai precisar participar, mas a gente vai estar nas reuniões e você precisa entender, porque às vezes pode ser que eu esqueço de te repassar alguma coisa. Eu falei, beleza. E aí foi assim, com essa experiência, só que como eu percebi que eu estava muito ruim no inglês, e eu passei essa vergonha, eu pensei, não, vou achar um professor particular para eu conversar uma vez por semana e tal, para ir, né, aprimorando. E aí eu achei um professor particular que é nativo, e aí eu comecei a falar com ele, assim, e depois de um tempo, quando ele falou, eu acho que seu inglês já está bem melhor hoje em dia e tal, aí eu comecei a aplicar para a vaga de fora e fazer entrevista. E aí quando você dá a sorte de ser uma entrevista direto com uma pessoa de fora, direto com um americano, é mais fácil. E quando você dá o azar de da entrevista passar por um brasileiro, geralmente ele vai falar que meu inglês não é suficiente. Então, passa por isso. Aí vai Legal, depender muito da sorte. legal. Então, hoje você trabalha para fora, ganha em dólar? Em dólar. Só que é part-time, né? Eu quero full-time agora. Part-time, entendi. Tem bastante procura, né? Eu tenho um grupo de engenheiros de dados, falam o tempo todo sobre trabalhos para fora do Brasil.
Bem, na minha vivência, né, o que eu vejo para daqui a 2, 3, 4 anos, como é que eu vejo a minha atuação? Então, eu me preocupo bastante porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, o que eu faço? Eu acompanho o mercado, eu vou em muitos eventos. Gente, um minutinho, só que o cachorro, só porque escutou a campainha. Desculpa. Aí, o que acontece? Eu vou para poder me posicionar como é que eu estou hoje no mercado, né? O que eu posso ofertar daqui a 6 meses, a 1 ano, como entrega para um cliente. Vamos dizer assim, o que eu sinto de diferencial é justamente a bagagem que eu tenho de negócios. Então, isso amplia o meu leque de solução. Eu consigo ver que no mercado a coisa deva seguir o seguinte caminho. O usuário ele vai ser um engenheiro de prompt. Quem é profissional de tecnologia vai, vamos dizer assim, ele tem que subir um nível a mais de conhecimento para poder ter o seu diferencial. Então, é essa linha que eu estou vendo. Existe muita coisa a ser feita, mas a questão é que há principalmente com essa questão da inteligência artificial, vamos dizer assim, solução atrás de solução, que eu acho que vai acabar igual aquela cena que a gente vê na Fórmula 1, né, quando o piloto está trocando os pneus, que aquela fração de segundos vai fazer diferença para quem vai ganhar. Então, eu acho que é isso. A gente tem que escolher muito bem o passo que vai dar. O Vitor falou bem também, a gente acabava perdendo muito tempo se dedicando a muita coisa. Então, focar, mas focar com propósito. É tal caminho, é tal coisa que eu quero fazer, e eu acho um mercado para isso. E se atirar nisso, se especializando. Logicamente, eu não sou muito a favor dessa coisa, essa avalanche, você absorver e não ter vida. Tudo tem o seu momento. Você tem que ter o seu momento profissional, mas você também tem que ter o seu momento particular, o seu momento privado, né? Eu só vou abrir para perguntas e pegar minha fonte que está acabando a bateria aqui. Raquel, faz uma pergunta aí, por favor. Eu quero saber dessas vagas internacionais aí do Vitor. Assim, né, só abrir, né? Meu marido conseguiu uma vaga, a gente foi morar na Polônia por 1 ano, né? Voltamos do Brasil por problemas pessoais, mas eu quero sair de novo. E quero mais dicas aí para sair, para conseguir. Não quero nem trabalhar só remoto aqui, já quero ir para as cabeças. Você quer fazer a transição lá para fora? Quero fazer transição para fora. Eu até fiz uma. Eu também. Desculpa, Ana Greta. Mas fiz até uma entrevista, mas não consegui passar. Na parte técnica, estava super nervosa e o inglês, né, deu uma travadinha na hora. Acontece. Eu já reprovei em várias também. Vai depender muito. A verdade é que vai depender muito de sorte e da pessoa bater ali o santo contigo, assim. Eu já peguei, por exemplo, entrevista onde a pessoa técnica que estava me entrevistando, ela tinha um viés, ela acreditava em algumas coisas, ela me fez uma pergunta relacionada à modelagem, e aí eu falei a resposta e ela falou que estava errado. Só que aí eu falei, não, cara, tá errado não. Eu peguei, puxei o livro aqui e aí eu falei, eu acho que ele não gostou, sei lá, tipo, de eu desbancar ele. Puxei o livro, eu sei até onde tá a página aqui, ó. Peguei, aqui, ó. O Kimball fala tal coisa aqui, eu acho que você entendeu errado, tal. Aí ele foi reprovado. Então, é muito é muita questão de sorte, assim, de dar sorte de bater, assim, que a galera chama de fit cultural, né? Mas na verdade é da pessoa gostar de você mesmo, assim, de dar
de ter ali identificação e tal, e gostar. Por exemplo, essa vaga que eu tô agora, eu fiz um processo seletivo que durou 5 meses. Então, foi um processo seletivo que eu falei com 3 pessoas diferentes de RH, fiz um monte de prova técnica, que é uma empresa que chama Andela. É uma empresa que contrata talentos e aloca em clientes. E aí eu fiz um monte de prova técnica, um monte de coisa. Demorou um tempão assim para eu ser aprovado como um profissional certificado dentro da plataforma deles. Que aí você tá aberto ali para poder aplicar nas vagas. E aí depois desse processo todo eu apliquei num monte de vaga, fiz algumas entrevistas e em algum momento fiz entrevista com esse cara, que é o meu atual chefe lá, e assim, deu uma identificação assim das coisas que eu falei, com as coisas que ele também falou, que ele tá passando lá e tal, e acabou dando certo. Então é muito uma questão de sorte, assim. Infelizmente, às vezes você tem que dar um pouco de sorte. Agora, tem a parte da, da das provas técnicas, que às vezes a gente fica nervoso, né? Fala assim, compartilha sua tela aí, faz para mim um algoritmo, tal coisa. Aí você trava, né? Eu travo. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Ainda mais em tempos de chat GPT, geralmente eles querem que você fale assim, ó, você vai olhar para a mesma tela onde a câmera está apontada e você não pode desviar o olhar e compartilha a tela inteira, não pode mudar, não pode dar control, como é que fala? Alt Tab, tipo, tem um monte de regras que você tem que seguir ali. Fazem a prova de certificação. Tipo isso. Um monte de regras que você tem que seguir ali, porque o cara quer ter certeza que o que você está fazendo ali na tela saiu da sua cabeça, né? É meio chato, assim. Tenho feito alguns processos seletivos, não é fácil de passar. Beleza. Mas alguém tem alguma pergunta? Essa Andela, o Victor, Andréia falando aqui, você faz um cadastro, aí tem tipo um banco de dados que é mundial, é isso? Isso. Você faz um legal. cadastro, aí eles vão ver se eles aprovam o seu perfil. Se você tiver o perfil aprovado, eles vão fazer uma entrevista técnica com você, que vai ser uma entrevista, tipo, eles vão fazer um monte de pergunta para você, teórica, e vai pedir para você compartilhar a tela e resolver um problema de SQL. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Legal. Aí, se Legal. der Aí tudo você fica na base certo, deles, aí quando surge alguma coisa, vê se você se encaixa. isso. Eles Legal. sempre têm vaga, sempre tem um monte de vaga. Eles Bacana. alocam para várias empresas, né? O GitHub, eles alocam para Microsoft, aloca para alguns bancos americanos. O nome do banco que eu trabalho chama Pathward, é tipo uma espécie de banco back-end, assim. Eles não têm necessariamente agências e um front, assim, eles provêm serviços financeiros para outras empresas. Legal, obrigada. André, Ai, sumiu, acho que eu voltei, peraí. apareceu e sumiu. Eu acho que eu tenho a última pergunta aqui, dá até para a gente terminar antes das 8 mesmo, que é uma dificuldade do pessoal é saber aquela pergunta macabra lá dos entrevistadores, pretensão salarial. Então, é saber quanto você vale. Vocês têm alguma dica sobre isso? Por exemplo, e isso tem muito a ver com merecimento, né? A pessoa às vezes se diminui, não tem autoestima, não sabe quanto vale. Então, isso é um trabalho mental, psicológico, junto com a realidade do mercado, porque tem limites também no mercado, claro. Mas como é que vocês resolvem isso? De quanto você quer ganhar, assim? Como é que você fala? Que número você fala? No meu caso, como empreendedora, infelizmente, eu pego muita situação onde apertam o valor. Então, eu sei qual é o mínimo que eu, diante da minha experiência, eu posso aceitar. Então, muitas vezes eu já recusei, eu falei, não, o valor hora que você está querendo pagar não condiz com o que você quer com o projeto.
né? Então, eu acabo não aceitando. O que eu coloco também como um requisito para abrir mão de um certo valor, porque, assim, principalmente esse ano, está sendo muito achatado o valor de hora. Então, eu pego, tipo assim, pô, é um projeto que vai me dar visibilidade, é um projeto que eu vou aprender alguma coisa, é um projeto que vai me dar destaque. Aí eu acabo, vamos dizer assim, negociando. Então, o tempo todo, na verdade, isso é um conselho que eu dou para vocês, até para a vida particular, negocie o tempo todo. Negocie. Então, eu negocio, faço algumas colocações, e aí dá match ou não dá match, mas realmente eu tenho um valor que eu não abro mão. Então você tem esse ponto de você ter um limite que você conhece, mas você também tem um ponto que não é só dinheiro, né? Exatamente. Porque é para ir aumentando o meu portfólio. Se eu estou mostrando que eu tenho condições técnicas de fazer entregas, e vamos dizer assim, em vários segmentos de empresa, então eu estou mostrando que eu tenho uma bagagem, né? E que essa bagagem ela tem que ser reconhecida. O que não pode, o que precisa tomar muito cuidado são coisas como eu escuto. Eu tenho vários grupos. Eu tenho um grupo só de cientista de dados, eu tenho um grupo só de engenheiro de dados, eu tenho um grupo só de superusuários, para poder justamente sentir o que está acontecendo. Então, você percebe que chega no mercado se prometendo fazer alguma coisa e não está se realizando a entrega. Então, precisa tomar cuidado para não se queimar. Se você vai fazer uma coisa, não importa se você vai começar com pouco, faça de forma que aquilo agregue para o teu cliente, que some para o seu nome, para você ir construindo a sua carreira. Muitas vezes, como falou o Roberto acabou falando, não é só o valor. Tá? E eu conheço, tem cientistas assim, sênior, maravilhosos, que falam não em função de um valor alto, e é não. Mas ele também está sem atividade. Então, eu vou medindo muito o mercado, eu sinto muito como é que está o mercado. Graças a Deus, de maio para cá, está chovendo vaga de ciência de dados, porque o tema nos grandes eventos está sendo a inteligência artificial. Então, isso já está dando assim um outro formato, é uma disputa. Aí, nesse processo de disputa, você vê que a oferta de um salário PJ já está bem melhor do que no começo do ano. Mas aí você percebe nesses eventos aí que o pessoal não fala mais de modelo, fala agora de prompt. Sim, isso, muito bem colocado, Roberto. Essa questão de achar que o ChatGPT é a solução daqui para frente, não é. Primeiro, porque ele é um banco de conhecimento público. Então, você tem que duvidar disso. Uhum. A empresa vai ter que partir por um banco de conhecimento privado. Aí sim ela pode ter uma coisa mais consistente, mais confiável. O ChatGPT realmente ele ajuda, uma ferramenta fantástica, mas ele não é a solução de tudo. Eu participei de um evento onde isso foi uma questão levantada. A pessoa ela faz parte de uma equipe de uma barragem. Então, eles são engenheiros, trabalham em barragem. Ele virou num evento e falou assim, poxa, o ChatGPT não me ajudou, quais são os riscos que eu posso ter com uma barragem? Não vai ter. Isso é muito específico. Isso precisa de expertise e um especialista, porque o próprio assunto é muito delicado e tem uma gestão de risco necessária. O ChatGPT ele vai te dar um universo, que não é um universo que vai atender a tua realidade, né? A mesma coisa com uma dúvida que uma pessoa tinha, ele foi ajudar uma equipe de biomédicos, biólogos, e eles estavam fazendo um trabalho sobre célula. Ele falou que ele fez a pergunta no ChatGPT e não teve a resposta. São trabalhos específicos. Então, eu mesmo, quando faço a minha entrega com inteligência artificial, e o que eu falo nos eventos é que o poder de decisão, de tomada de decisão,
eu prego e vou continuar pregando, é do ser humano. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que vai te apoiar, é o copiloto, é o tão famoso agora termo copiloto. Ele é teu copiloto, ele vai te ajudar, mas a tomada de decisão tem que ser humano. Então, a gente não perde o lugar, mas o lugar que a gente vai ocupar é de alto nível e de muita responsabilidade. Acho que o seu microfone está desativado. Nem lembro qual era a pergunta, que a gente divagou tanto. O que eu tinha perguntado mesmo? Você perguntou, agora é o tal de usar o chat GPT. Não, acho que foi antes disso, eu falei alguma coisa. Antes disso era sobre o preço. Sobre o salário. É isso mesmo, sobre salário, Como é que você fala aí, Vitor? Como é que você faz o cálculo? É por hora? É por projeto? Como é que você sabe qual é o seu valor, assim? Você vai aumentando de acordo com o mercado? Você acordou e falou, tô valendo 200 pila. Como é que é? Não, cara, para mim foi meio diferente, assim. Eu entrei no Banco Digio, né, um tempo atrás, e eu entrei ganhando um valor, só que a gente fez tanta coisa lá dentro, entregou tanto valor que eu recebi alguns incrementos sem pedir, né? Eu fui ganhando alguns aumentos e tal. E aí agora eu meio que faço uma conta ali, meio que, sei lá, tipo, eu tenho 12 salários, mais o 13º, mais o PLR que geralmente vem, mais o bônus. Aí eu divido isso, tal, faço uma conta ali, chego num valor da hora ali, mais ou menos, que eu já ganho e coloco um pouco mais assim em cima para ver se eu consigo. É meio que isso, sim. Abaixo de determinado valor eu nem aceito a proposta. Às vezes, ainda mais agora, né, as vagas deram uma murchada nos valores, então geralmente toda vaga que recrutador entra em contato está pagando menos do que eu já ganho, então eu acabo nem seguindo adiante do processo seletivo. Mas se você olhar as vagas para fora, grande parte das vagas para fora está falando salário anual, né? Então eles colocam lá, tipo, salário anual, sei lá, tipo, $80.000, né? E aí você faz a conta e vê se dá, né? Se vale a pena. A É assim realidade que eu do tô indo. salário no Brasil, né, Vitor, é meio frustrante. Eu acho que ele falou até bem. É o valor que está indo para, né, está diminuindo em vez de aumentar. Aumenta a responsabilidade, mas diminui o valor. Essa projeção realmente para o trabalho fora do Brasil, pelo que eu acompanho dos meus grupos, é realmente como o Vitor está fazendo, tá com o olho lá para fora. Sabe o que eu Porque percebo? lá para eles é muito barato, né? Quem tá falando? O Vitor travou, né? Deu uma travada. Todo mundo trava uma hora, né? Esse negócio de pandemia ainda é fogo. Posso falar aqui? Pode, manda bala. O que eu ia falar é assim, ó. Eu que sou um observador do mercado, né? Também, igual a Marta, eu percebi o quê? Surgiu vários cursos de pós-graduação e até de graduação na parte de ciência de dados, engenharia engenharia e ciências, análise também passa ali por pós-graduação em Business Intelligence, aumentou, né, deu um boom, e com o surgimento do Power BI popularizou esse negócio de criar dashboard. Então, o que eu vejo de 15 anos, 10 para cá, é que triplicou as pessoas do mercado. Quando aumenta a oferta, né, o preço diminui, porque as pessoas aceitam menos, cada vez mais, para fazer aquele trabalho. Mas aí também surge o que a Marta falou, pessoas que não entregam o trabalho direito, até porque aprenderam uma ferramenta e não aprenderam os fundamentos, que é o que o Vitor sabe. Modelagem, não sabe o que é um data warehouse, uma tabela fato, uma tabela dimensão. Perfeito, Roberto. Coisas dados, fundamentos, está faltando para esse pessoal. Aí eles são empregados, diminui a régua do salário e eles são mandados embora. Aí, quando quer pegar alguém que realmente estudou
e se preparou para aquele cargo, eles vão oferecer aquele salário, porque a régua diminuiu, né? Sim, isso que você comentou, por exemplo, eu tenho contato com uma recruiter, ela é minha amiga, então ela é um canal meu de saber como é que estão as coisas no mercado também. E ela falou que tem muito problema, muita reclamação por parte do cliente, que hoje o pessoal fica realmente devendo, como você falou, não está preparado com os fundamentos, né? Não tem a sua base de conhecimento muito boa. Então, acaba... uma coisa que ela falou que precisa se tomar muito cuidado é o pouco tempo em emprego. Então, ficar saltando de emprego em emprego com pouco tempo, isso não está sendo bem visto. Por quê? Eu vou até dizer, isso mostra que está pulando, está saltando. Entendeu? Ele não deu tempo dele fazer a entrega, ele já está saltando para outro cargo em outra empresa. Então, amadureça, trilhe um caminho simples, mas que te dê realmente consistência, e aos poucos você vai evoluindo, passo a passo. Monta, assim, um plano. Vou começar com o banco de dados, depois vou começar com outra parte, depois vou começar. Então, começou com o banco de dados, você já pode fazer muita coisa no mercado. E isso é um conhecimento que você vai arrastar daqui para frente, porque daqui a 5 anos ainda é o SQL. Sim, é Entendeu? isso mesmo. E se não é o SQL, hoje mesmo uma pessoa me pediu uma proposta, então ele queria saber o quanto eu conhecia de Postgre. Postgre, gente, é um SQL diferenciado. Então, você consegue fazer essa navegação com outras situações que são muito similares àquilo que você montou como base. E pegar o que o mercado realmente tem de consistente. Ele tem como consistência o banco SQL. Ele tem como consistência o Power BI. Então, você trilha esse caminho consistente e aí depois você vai se adaptando, porque as ferramentas não são tão diferentes uma das outras no final, e aí você vai trilhando para que caminho você quer, né? Até mesmo, às vezes, por exemplo, quando eu não sei bem qual é o caminho, porque às vezes eu tenho dúvida, eu falo, puxa, a coisa está tão incerta, né? O que eu vou fazer? Eu faço justamente isso, eu vou começando aqui, eu vejo se é realmente o que eu me encontro, até a hora que eu me encontro, falo, agora eu já sei, agora eu vou abraçar isso e vou em frente. Pessoal, a gente tem espaço aqui para uma pergunta agora, para fechar, tá? Quem quer fazer? Alessandro, fez alguma pergunta já? Quer falar? Estou mais para ouvinte só, aqui, conhecer. Alessandro está muito tímido, hein? A Raquel falou, Giovana falou. Fala, Ronaldo. Para quem está iniciando na área de dados, entre assim, pensar em ciência de dados e análise de dados, chega a ter ali o mesmo nível de dificuldade entre os dois, ou é mais fácil como ciência de dados ou como analista de dados? Qual seria ali uma porta de entrada mais tranquila? Eu acho que você usou um termo certo, até para quem está começando, não se frustrar logo de cara, né? Ir com muita expectativa. Então, começa como um analista de dados, que se você ler todas as atividades que um analista de dados faz, não é pouco, não. Né? Você pegar, detectar seu padrão, gerar insights. O insight é aquele tiro certeiro que você está falando para a empresa. Isso daqui é isso, hein? Então, por exemplo, teve uma situação que eu trabalhei numa startup, os 4 sócios eram 20 anos de logística. Virou e falou assim, Marta, faz uma análise, porque o diesel influencia assim, no preço do frete. Comecei a análise, não influencia. Falei, ixi, agora para convencer 4 pessoas de 20 anos que não influencia. Isso eu levei uns 3 meses fazendo essa análise. Quando eu cheguei no ponto, eu falei, agora eu tenho certeza. Aí eu fiz o meu relatório e falei, não influencia, por causa disso, disso. Gente, eu entreguei em abril. Em maio foi publicado uma coisa muito similar ao que eu falei. Então, e não foi fácil. Entendeu? Toda a situação não foi fácil. Então,
Comece de forma que você mostre valor agregado. Não importa, pode ser um gráfico. Contanto que você dê o recado, você conquista o teu cliente. Falou tudo. O que eu aprendi com meus professores, muitos, que a gente até fala, pode ser mal interpretado, mas é o amor. É só você fazer com amor tudo que você vai fazer. Então ela falou, um gráfico. Você vai fazer um gráfico de barra, mas você pode botar um título ali legal, você pode botar uma nota de rodapé no gráfico, você pode colocar um númerozinho maior, outro menor, uma corzinha que dê um contraste. Então, um gráfico só tem Sim. tanta coisa ali para você se preocupar, como um analista de dados que cria um dashboard, que se você se preocupar, outra coisa que eu aprendi, 1% das pessoas se preocupam. Então, se você se entregar com amor, com preocupação no trabalho, você pode ter certeza que você está melhor que 99% das pessoas que não estão nem aí, que estão esperando dar 6 horas para ir embora. Então, você tem que Sim. ser aquele 1% que fala, não, qual é o problema do meu cliente lá, do meu usuário? Ele está com problema lá do diesel, né? Que ele quer saber se influencia. Então, eu vou fazer tudo o que eu aprendi com as ferramentas que eu tenho para poder ele resolver o problema dele. Que aí ele vai me indicar. Se ele não precisar mais de mim, um dia ele vai lembrar de mim. Com certeza. Vocês não imaginam quanto dinheiro eu Verdade. ganho com pessoas que eu conheci há 10 anos atrás. Sim, sim. A pessoa lembra de mim e fala, nossa, o Lembro Roberto de é bom você. nisso. É verdade, Porque um Roberto. dia eu tratei ela bem, eu atendi ela bem. Ela me liga e fala, ó, tem um projeto para você de 2 anos no Detran de Goiás. Tô lá, projeto aí de 200, 300 mil reais, porque o cara confiou em mim. Eu entreguei uma coisa boa 10 anos atrás. Aí ele falou, pô, Roberto, entrega. Aí ele me lembrou, eu tava lá quietinho, pobrinho, aí fiquei riquinho. Claro que tem que Roberto, você trabalhar, falou, mas é vale a muito, pena você é construir. verdade. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é o sucesso. Para a gente ter sucesso, a gente tem que ter persistência, qualidade no que você entrega, entendeu? Então, existe o sucesso, ele é preenchido com vários ingredientes. Então, um gráfico, como ele falou, hoje, uma das coisas que eu acho mais atraente na visualização de dados, nossa, é a forma como você faz aquele gráfico, as cores, até cores hoje são padronizadas por empresa, gente. Tem um mercado aí que é azul, vermelho e branco. A pessoa pegou e falou assim, pô, eu vou padronizar as cores aqui dos gráficos para essa empresa. Olha que sacada legal. Então, um dos fatores que eu acho que vai fazer uma diferença daqui para frente é a criatividade. Então, eu concordo com o Roberto. O fato de você fazer um gráfico não é simples, não é você meter lá uma barra e acabou. É você ter todo esse capricho, você achar que você fez um trabalho realmente com diferencial, né? Não, até lembrei de um detalhe que eu também gosto de falar, que eu sou do Rio, Niterói, vim andando pela Dutra, morei ali em Cruzeiro, morei em Resende, Cruzeiro, depois em São José dos Campos, morei em Caraguá, né? E eu queria sempre mudar para São Paulo para estudar na FGV. E era caro. Então, na época, eu falei, nossa, eu não consigo pagar a FGV, não consigo. E já tem 5 anos, eu sou professor da FGV, eu fui chamado para dar aula no lugar que eu não tive dinheiro para pagar na época. Então, isso aí não tem valor, isso aí não tem, né? Isso aí é Mas uma tem uma realização muito satisfação, grande. né, Roberto? Tem uma Oi? satisfação de que você conquistou uma Sim, posição. você vê que se você plantar, você colhe, mas não é Recolhe. imediatamente, tem uma gestação, a natureza, ela Isso, precisa de um tempo para te devolver aquilo que você plantou. perfeito. É isso que é o meu conselho. Vitor, você tem 5 minutos, que são 3 minutos. Cara, eu nem lembro mais qual que era a pergunta. Qual que era a pergunta? Eu acho que é um conselho final, igual a gente está dando aqui. Conselho final? Quantos anos Pô, você tem cara, aí, eu sempre... Vitor? Eu tenho 35. 35. Tá bom, Começando a já é ficar um velho. jovem adulto, né? Não tá de cabelo branco ainda, né? Não totalmente, mas tá cheio de fio branco.
Já tem um pouquinho, né? Qual é o seu conselho, Vitor? Cara, o conselho que eu sempre falo é estuda o fundamento das coisas, sabe? Aprende a entender o porquê das coisas. Às vezes tem alguns problemas que parecem complexos que você consegue resolver de maneira simples, entendendo o fundamento das coisas. Ah, eu estou aqui com esse cluster, Spark, não sei o que lá, está demorando para rodar o meu job, o que que eu faço? Você entender que existe uma hierarquia da informação, né? As coisas vão mais rápido no processador, depois memória, depois disco, depois rede. Você entendendo o fundamento de como as coisas funcionam na nossa área, você já consegue resolver mais da metade dos problemas. Eu viria por esse caminho. Aí você está querendo que todo mundo vire nerd realmente, que a gente deveria ser. Mas isso que você falou é lindo, né? Eu vim de uma época que eu me preocupava de saber aonde está sendo processado o negócio, quanto de memória RAM está usando. Hoje em dia, tá todo mundo meio que abstraiu tudo isso, igual o motor do carro, né? É, Você entra no carro e liga e vai embora. Você não quer saber se tem pino, se tem amortecedor no pneu, se tem óleo. Você quer ir embora. Então virou isso. Mas quem sabe os fundamentos se dá melhor, né, no futuro. é. Eu venho me dando melhor por saber fundamentos, né? Várias situações de sala de guerra, problemas que acontecem, putz, o que que a gente faz agora? E a forma de construir um raciocínio para poder chegar ali no troubleshooting ali e resolver o problema, se sabendo fundamento, te leva longe. Então, beleza, pessoal? Se quiserem mandar perguntas aí para a Marta e para o Vitor, passa para mim que eu passo para eles. Eu não sei se eles autorizarem, ou até interessante colocar aqui no grupo, aqui no chat, o LinkedIn de vocês, né? Pode É isso colocar. que eu estava fazendo até. É, Ou se quiser, eu passo lá no grupo nosso de Whats. Obrigado aí, foi muito legal, foi incrível mesmo, enriquecedor. O E no Ibsen quer final, vagas gringas. o Ibsen quer ficar rico também. O Ibsen. E vamos marcar outro daqui a 5 meses, 6 meses, com mais gente, mais influenciadores, porque vocês foram escolhidos, porque vocês são profissionais que já despontam aí, né? A Marta já é mentora, e o Vitor também tem uma atuação boa na comunidade, está com o canal do YouTube, então ele vai ganhar mais como influencer agora do que como arquiteto. ah, O YouTube já está pagando ele já os royalties lá, né? Ah, Então, o oi? pessoal já passou aqui no chat. Beleza. Até a próxima, a gente marca de novo. perfeito. Um Valeu? abraço, então. Obrigada, Até que ir gente. embora, eu estou no escritório ainda. Nossa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.